tributária acusados de participação num esquema que desviou mais de 7 mil milhões de kwanzas dos cofres do Estado. Entre os detidos estão um responsável pelo Departamento de Arrecadação de Receitas e um técnico da base de dados que foram alvo de mandatos de captura no dia 21 de janeiro. De acordo com o SIC, a operação foi realizada em colaboração com a Direção do Combate aos Crimes Informáticos, o Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República, a AGT e o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, o SINSE. Os suspeitos estão a ser investigados por crimes de associação criminosa, acesso indevido a sistemas informáticos e sabotagem cibernética. O grupo teria desenvolvido um esquema para manipular de forma fraudulenta os processos de reembolso de IVA, permitindo acessos abusivos que culminaram na realização de aproximadamente 1.500 transações ilegais. Doutora Balixionga, estas detenções demonstram o caráter de alguns servidores públicos, mas também alguma fragilidade nos sistemas da nossa Administração Geral Tributária. Qual é a sua visão em relação a isso? A semana passada falámos sobre a AGT, o Dr. Paquice fazia aqui uma denúncia e então quero ouvi-lo sobre isso. Leda, primeiro a questão das denúncias e a questão da corrupção, ela é verdadeira, ela está a acontecer. O que nós não podemos fazer, naturalmente, é acusar qualquer pessoa sem que pelo menos tenhamos alguma prova, primeiro isso. Segundo, sem que pelo menos tenhamos um pronunciamento dos órgãos competentes para a investigação criminal trazerem a notícia. Mas no existe caso ou em não concreto, a possibilidade da denúncia pública? O que é denúncia pública? Sim, mas afinal, doutora sim, a denúncia pública é uma denúncia feita por um cidadão, publicamente, pode ser por via das redes sociais ou não, de um facto. E quem deve investigar não é o cidadão. Mas o cidadão tem a obrigação, Leda, e essa é a questão que nós às vezes cidadãos não temos responsabilidade. O cidadão tem a obrigação de colaborar com a investigação. Eu não posso, Balixionga, chegar aqui e dizer há corrupção, aconteceu isso e aquilo e depois fecho-me em copas. Não, eu tenho de colaborar. E no caso em concreto, Leda, nós já não estamos na presença de especulação. Por quê? Porque até a própria AGT, na colaboração com os órgãos de investigação, já disse que tiveram essa percepção, desconfiaram das movimentações e participaram aos órgãos de investigação criminal. Isso é uma notícia da AGT. Depois, os órgãos de investigação criminal também trouxeram essa notícia. Portanto, Leda, nós temos aquelas instituições que estão muito próximas do assunto e com competência... Mas eu perguntava-lhe se isso demonstra ou não fragilidade nos sistemas. Demonstra também fragilidade. Aliás... Foram 1.500 transações. Pois, mas Leda, os sistemas informáticos, a nossa modernidade nas TICs, também são muito caras em relação aos sistemas de segurança. Vou-lhe dar um exemplo. Eu que não sou seguidor de Donald Trump, depois de ganhar... Quase todos os possuidores de conta no Facebook se tornaram seguidores de Donald Trump. Como é que aconteceu? Ou seja, nós estamos a falar de um técnico da AGT que conhece. O que é que acontece? Infelizmente, faltando ética, faltando patriotismo e faltando responsabilidade, as pessoas que têm a responsabilidade de cuidar do nosso sistema são eles que estão a prejudicar. E aqui, mesmo quando o Dr. Paquice diz fazem teatro, são irresponsáveis, ou seja, nos estão a tirar areia aos olhos, eu volto a dizer, o SIC está a fazer um magnífico trabalho. Por quê? Porque, Leda, se nós estamos a falar destes desvios, esses desvios não são feitos de um minuto para o outro, levam tempo. E aqui é um trabalho feito, aliás, as minhas fontes dizem, Leda, que essas investigações continuam, há residências apreendidas, há carros topo de gama apreendidos e, portanto, nós estamos a falar de factos que fazem parte dessa investigação e, portanto,
vamos continuar a seguir e o trabalho seja feito. Doutor Paquice, eu perguntava ao doutor Bali, e vou colocar assim a mesma questão, se o que está a acontecer hoje na AGT, pelo menos aquilo que nos é dado a ver do responsável pelo Departamento de Arrecadação de Receitas, que é uma área importante, sensível, da AGT, e um técnico da base de dados tenham a possibilidade de movimentar mais de 7 mil milhões de kwanzas, que é esse o valor desviado dos cofres do Estado, foram encontrados acima de 300 mil dólares na residência deste responsável, um responsável jovem. Fora todas estas questões, há aqui uma outra preocupação que não pode ser descurada. O facto de serem jovens, com alguma estabilidade, com algum conforto, porque o cargo que ocupa, na instituição que ocupa, permite isso, mas depois nós, durante muito tempo, passamos a ideia de que apenas os mais velhos tinham vícios. Como é que fica isso? É a fragilidade do sistema. Né? O sistema está fragilizado. A corrupção é generalizada no país e, apesar de todo o combate que se faz, existem jovens ainda que, portanto, persistem naquilo que portanto, a corrupção como tal. E devo dizer que a fragilidade do sistema, portanto, não podemos nos esquecer que muitos desses jovens fazem parte do partido político que governa há 50 anos, sem desprimor por todos os outros jovens que são muito bons naquilo que fazem. E o Presidente da República, João Lourenço, tem apostado muito na juventude, mas muita da juventude na qual se aposta está completamente fragilizada, corrompida. E conseguimos perceber que muitos deles, esses jovens da AGT, não ganham menos de 5 milhões de kwanzas, pelo menos aqueles que estão nesse setor. E a denúncia que eu fiz a semana passada, o Dr. Bali não me citou, mas eu falei dessa denúncia a semana passada, disse que há coisas muito graves acontecerem no Ministério das Finanças, e não vale a pena citar nomes, não é para isso que estamos aqui, mas o sistema é frágil, e é preciso dizer que, noutras realidades, nós teríamos pessoas graúdas também que cairiam, portanto, nesse esquema de corrupção, que esses jovens, esses 2 ou 3 que foram apresentados... 2 jovens. Não são os únicos. As nossas fontes nos dizem que é muita gente que anda nos 30%, nos 10%, onde pagam 3 bilhões de kwanzas a alguém e alguém tem que ficar com 300 milhões de kwanzas. Quer dizer, nós temos isso, temos esses dados. Não vamos apresentar na televisão, como é evidente. Agora, eu penso que isto fragiliza mais o nosso sistema, mas para todos os efeitos temos que recuar. Leda, há cargos que não podem ser assumidos na nossa realidade por jovens, porque muitos deles são bastante ilusionistas. E aqui temos mesmo que buscar os mais velhos. Os mais velhos devem, de alguma forma, retomar aquilo que é o seu papel, porque muitos dos mais velhos que nós temos, inclusive, já estiveram no sistema financeiro e muitos deles deviam estar a trabalhar hoje e não estão, devem ser rebuscados. Eu não tenho nada contra... têm maus vícios. Pois, Leda, sim, nem todos os jovens... até é jovem também. Nem todos os jovens têm mau vício, sabes? Mas, Leda, o sistema, nós temos em Angola um sistema que estragou... O sistema corrompeu a mentalidade da juventude. Deixa-me dizer.